Olá, turma. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Mais uma tarde onde nós vamos estar aqui juntos, né? E eu fico muito feliz em poder estarmos juntos nessa tarde. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam aí preparados para a nossa aula. Espero que vocês estejam bem, de saúde. Sei que às vezes é um pouco estressante ficarmos só em casa, não podermos nos encontrar. Eu sei que vocês estão sentindo a falta de ver os amigos de vocês, mas pensem nisso só como um momento, uma fase que logo vai passar. E eu quero deixar para vocês nesse início esse versículo, que é um versículo da palavra de Deus, da Bíblia, que ele diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então, o que esse versículo está nos dizendo? Que nós devemos sempre agradecer a Deus. O sentimento de gratidão, de agradecimento é algo muito bom. Porque quando nós aprendemos a agradecer, nós atraímos coisas boas para a vida da gente. Assim como se nós formos pessoas que vivem reclamando, vivem murmurando, nós vamos atrair coisas ruins. Então, nós precisamos aprender a agradecer, e a agradecer principalmente a Deus, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre, Ele cuida de nós. Então, eu quero deixar essa palavra, essa reflexão para vocês, para que todos os dias vocês acordem assim, agradecidos, porque vocês estão vivos. Acordei hoje, eu estou respirando, viu? Coisa boa. Obrigado, meu Deus. Ah, mas eu não tenho o que eu quero. Sim, mas eu tenho a possibilidade de um dia conseguir o que eu quero. Se estamos vivos, um dia a gente vai conseguir. Ok? Então, deixa isso aí para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o ser humano no reino dos animais. O tema do nosso capítulo é animais invertebrados, é o que nós vamos ver depois, mas inicialmente nós vamos falar um pouco sobre como é que o ser humano se encaixa nesse reino dos animais. Esse é o nosso tema de hoje. Mas antes de nós falarmos disso propriamente, eu quero fazer rapidinho uma correção do exercício da aula passada. Na aula passada eu deixei a página 212 e a página 213. Então, abram aí o livro de vocês, rapidinho. Peguem o livro, caneta, lápis, borracha, na página, e abram o livro na página 212. Estou esperando, não se apressem. Aliás, se apressem, que o nosso tempo aqui no vídeo é pouco. Já sabem que depois do vídeo nós vamos tirar todas as dúvidas, não é? Então, é importante que você esteja com papel para anotar as dúvidas que vocês podem ter. Então, vamos lá, primeira questão. Eu sei que alguns tiveram dúvidas, porque na primeira questão ele trouxe uma coisa que vocês ainda não haviam visto. Então, que é uma chave de identificação. Essa chave de identificação é a chave que os cientistas usam para identificar a espécie de animal. Vocês lembram que eu falei na semana passada que existe um nome científico para cada espécie de animal, de ser vivo, de todos os seres vivos, e aí o nome dessa espécie, esse nome científico, eles colocam numa chave. E essa chave ela vai ter várias numerações, várias letras, com várias características para poder identificar qual é o tipo, qual é o nome, de que espécie, de que reino aquele animal, aquele ser vivo pertence. E aqui na primeira caixa ele colocou uma pequena chave. E nessa chave ele colocou a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Nessas letras, eles colocaram algumas características. Por exemplo, na letra A eles colocaram seres procariontes e seres eucariontes. Na letra B, protozoários ou algas. Então, eles foram colocando algumas características e, ao mesmo tempo, identificando o reino que aqueles seres com aquelas características pertenciam. E lá embaixo, ele colocou 3 quadros, um quadro rosa, um quadro verde, um quadro amarelo. E em cada quadro, ele colocou algumas características de alguns seres vivos, para você ir na chave, olhar as características e identificar que ser vivo é aquele. Por exemplo, vou ler aqui só o primeiro quadradinho, que é o rosa. Ele colocou assim: esse ser vivo é comum encontrarmos bolores em alimentos em decomposição. Esses seres vivos não realizam fotossíntese,
E para se nutrir, esse ser vivo, ele absorve nutriente presente no ambiente. Você vai lá na chave de identificação e você vai buscar qual é o ser vivo que tem essa característica. Qual é o ser vivo que absorve nutrientes? Lá no finalzinho, na letra D, ele diz que esses seres vivos, da letra D, alimentam-se absorvendo matéria orgânica. Então, logicamente, esses ser vivos são os fungos e pertencem ao reino dos fungos. Sequência da chave. A sequência da chave é como você chegou a identificar. Para chegar aqui no final, no reino dos fungos, você teve que passar pela característica A, B, C e D. Você teve que ler todas as características, seguindo as setas, até chegar no reino dos fungos. Então, a sequência será A, B, C e D. Ok? Então, no primeiro quadradinho, que é o roso, a resposta é reino dos fungos. E a sequência é A, B, C e D. No segundo quadrado, que é o verde, as características, eu não vou ler, mas vocês já leram, me leva a acreditar que esse ser vivo é do reino vegetal, dos vegetais, porque eles realizam a fotossíntese. Aí eu coloco reino dos vegetais, e para mim chegar até o reino dos vegetais, eu só segui a letra A, B e C. Quando eu cheguei na C, eu já encontrei o reino dos vegetais. Então, a sequência será A, B e C. Ok? No terceiro, que é o quadradinho amarelo, as características me levam a acreditar que esse animal que eles colocaram aqui, que esse ser vivo aqui, pertence ao reino dos animais. Então, se ele pertence ao reino dos animais, quantas chaves eu segui para chegar até ele? Aí eu vou lá. Olha onde é que está o reino dos animais. O reino dos animais está na letra D. Então, para chegar na letra D, logicamente, eu segui a sequência A, B, C e D. Então, você vai colocar sequência de chave A, B, C e D. Ok? Segunda questão, você vai ver essas características e vai dizer que reino cada espécie pertence. Logicamente, as duas pertencem ao reino dos animais. Ok? A perereca. Ao reino dos animais. Que aí seria a letra A da questão. Na letra B, você vai colocar se ele são semelhantes S, são diferentes D. Vamos lá. Eles estão do mesmo reino? Sim, coloque S. São da mesma ordem? Sim, S, né? Do mesmo filho? S. Da mesma família? S. Da mesma classe? S. Do mesmo gênero? Não. Professora, como a senhora descobriu isso? É você olhar na tabelinha lá de cima. Olha, reino, do mesmo jeito. Filo, cordado, do mesmo jeito. Classe, a mesma classe anfíbio. Ordem, anuros, a mesma ordem. Família, também. Ilidae. Agora, quando chega no gênero, aí muda. O gênero de uma perereca é Dendropsophis e a outra vai ser Filomedusa. Então, gêneros diferentes, ok? Na letra C, ele vai dar o nome científico de outra perereca, que é a Dendropsophis minutus. Na letra C da segunda questão. Dendropsophis minutus. Então, não. Então, o que acontece? Ele vai pedir para você colocar a família, a ordem, a classe, o filho e o reino. Bem, o reino, se é uma perereca, eu já sei que é o reino do animal, o filho é os cordatos, que eu vou seguir a mesma sequência que eu já aprendi das outras pererecas. O reino é o cordados, a classe é os anfíbios, a ordem é os anuros.
A família é a mesma, é Ilidae. Então, por quê? Por que eu segui essa mesma sequência? Porque o gênero Dendropsophis é o mesmo lá de cima. A diferença é que esse é Dendropsophis minutus, é um tipo de espécie, e o outro lá é Dendropsophis rhodopeplus. Então, são duas espécies diferentes, mas o mesmo gênero. Professora, como é que eu sei que é o mesmo gênero? Porque o primeiro nome é igual. Dendropsophis, mesmo gênero. Agora, o segundo nome é diferente, espécies diferentes. Ok? Aí na dele pergunta qual das espécies mostradas na imagem A e B provavelmente tem parentesco mais próximo com a espécie Dendropsophis minutus. Então, qual foi a opinião de vocês? Com certeza a letra A, porque é o mesmo gênero. Então, se é o mesmo gênero, com certeza ele tem um parentesco maior. Ok? Então, está aí corrigido o exercício. Agora, nós vamos iniciar a nossa aula hoje e vamos iniciar falando do ser humano, da espécie humana. Eu coloquei essa figura mostrando as variedades de raças, de formas diferentes que o ser humano ele se manifesta. Nós temos grupos bem diferentes, pessoas com a pele mais clara, pessoa com a pele mais escura, cabelo liso, cabelo mais enrolado e formato do rosto. Então, o ser humano, ele é bem diverso. Ele tem características que o diferenciam muito um do outro. Por exemplo, você não é igual ao seu colega, você não é igual a muitas pessoas. Muitas vezes nós somos parecidos com os nossos familiares, né? Mas nós somos bem diferentes uns dos outros. Mas, embora nós tenhamos essas diferenças, nós também temos grandes semelhanças. E as semelhanças é que nos fazem ser caracterizado como uma só espécie, a espécie Homo sapiens. Então, embora tenhamos as diferenças de cor, de raça, de formato, de rosto, nós temos características que nos tornam extremamente semelhantes e nos faz pertencer à espécie Homo sapiens. Bem, o ser humano, ele vai ser classificado do mesmo jeito que eu ensinei na aula passada, em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Quem lembra o nome que eu ensinei para vocês não esquecerem essa sequência? Vocês anotaram? Na aula passada eu ensinei. É importante vocês saberem essa sequência. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Professora, como é que eu vou decorar essa sequência? Eu vou me confundir. Bem, eu ensinei para vocês um nome que vai ajudar vocês a lembrar dessa sequência, que é Ré, Fi, Ró, Paz. Ré, reino, Fi, filo, C, classe, O, ordem, Fá, família, G, gênero, E, espécie. Ré, Fi, Có, Pá, G. Então, aprendendo esse nome, você vai aprender essa sequência. E nossa espécie humana, nós pertencemos também, cada um, a um tipo de reino. Qual é o reino que o ser humano pertence? Ao reino animal. Nós somos um animal racional considerado, né? Bem que às vezes o homem é irracional. Mas, regra geral, nós somos considerados racional, pensante. Nós somos do filo dos cordados. O que significa ser do filo dos cordados? Porque, já vou, calma. Dos cordados significa que nós temos em algum momento, em alguma fase do ser humano, ele possui uma estrutura chamada notocorda, que é uma estrutura de sustentação, que depois se transforma na coluna vertebral. Nós também somos da classe dos mamíferos. O que caracteriza um mamífero? Ele possui glândulas mamárias. Então, nós, seres humanos, nós temos essa característica. Nós somos da ordem dos primatas. O que significa ser da ordem dos primatas? Nós temos unhas, nós temos uma mobilidade maior do que os outros animais, né? A questão também do olho. O nosso olho, ele fica à frente, diferente de alguns animais que o olho é do lado. E essa questão do olho à frente
ajuda muito na mobilidade, na locomoção, ao exercer as suas atividades. Os primatas, eles adquiriram algumas habilidades pelo formato do seu olho. E outra coisa também é que os primatas, eles têm poucos filhos, né? Diferente de alguns animais que têm vários filhotes. Nós somos da família dos Hominidae. O que significa isso? Que o nosso cérebro, né, o cérebro dos Hominidae, eles são proporcional ao corpo. E também ele tem uma característica que é o cuidado que eles têm para com os seus filhotes. Nós somos também consideradas do gênero Homo, porque no caso dos Homo, eles já têm um cuidado, né, muito especial com os seus filhotes, diferente dos outros animais, que a gente sabe que são poucos os animais irracionais que têm esse cuidado que o ser humano tem, de alimentar, de proteger os seus filhotes. E nós somos da espécie Homo sapiens, né? Que tem um encéfalo mais desenvolvido, nós adquirimos algumas habilidades pensantes, racionais. Então, o cérebro do ser humano ele é mais desenvolvido no sentido de ação, de pensar, de raciocinar, de desenvolver algumas habilidades que os outros animais não conseguiram desenvolver. E também o andar bípede, né? Andar com os dois pés, e também esse Homo sapiens adquiriu a habilidade no uso de algumas ferramentas que proporcionou, que permitiu um maior desenvolvimento desse homem, segundo a ciência. Bem, as principais características que vai diferenciar os homens, eu esqueci de colocar aí, gente, que vai diferenciar os homens dos demais animais e vai favorecer o seu desenvolvimento é o polegar em posição oposta aos demais dedos, que proporcionou ao homem a maior habilidade de pegar, de manusear as coisas, né? Permitiu uma habilidade maior para até construir, produzir, porque como ele conseguia manusear e pegar melhor as coisas, ele conseguia também produzir mais. O andar bípede, que fez com que ele se locomovesse de uma forma melhor e de maneira a longas distâncias, né? E também a postura ereta, que essa postura ereta fez com que ele visualizasse melhor a sua presa, tivesse uma visão mais ampla daquilo que estava à sua frente. Então, essas três características foram características fundamentais para favorecer o desenvolvimento do homem mais do que os outros animais. Os cientistas acreditam, né, que o homem surgiu no continente africano. Nós estamos vendo aqui o pensamento, a forma que a ciência ela traz com relação ao desenvolvimento humano. Porque nós sabemos que o ser humano ele tem uma certa evolução. O ser humano de hoje não é o mesmo de 100 anos atrás. Então, o ser humano ele adquiriu algumas habilidades, né? Desenvolveu mais habilidades. Bem, o ser humano ele se diferencia de outros animais também pela forma como ele convive uns com os outros, que é a nossa sociedade. O ser humano ele é dividido em sociedades. E eu coloquei aqui algumas vantagens do viver em sociedade. Então, o que foi que proporcionou, né? Na verdade, inicialmente, o que proporcionou o homem viver em sociedade? Então, o encéfalo maior, né, que o homem passou a desenvolver, trouxe a ele a capacidade de comunicação. Então, o homem passou a desenvolver uma forma de se comunicar um com o outro através de gestos, sinais, sons, símbolos, desenhos. Então, o homem desenvolveu essa capacidade. E a comunicação foi algo extremamente importante para o desenvolvimento das sociedades. Porque o homem, ele passou a registrar e a
passar para a geração posterior aquilo que ele havia aprendido. E essa comunicação, ela é importante, porque o que nós somos hoje, o que nós aprendemos hoje é fruto do que foi aprendido antes e foi passado para nós, né? Até dizem por aí que não existe nada novo. Na verdade, nós só copiamos o que já se havia descoberto, aprendido. Nós só ampliamos. E essa comunicação facilitou a transmissão de conhecimento para a geração seguinte, favorecendo a aprendizagem. Então, tudo que nós aprendemos foi baseado naquilo que os nossos antepassados aprenderam também. E a gente vai só reformulando. Então, a comunicação, a possibilidade de passar esse conhecimento foi extremamente importante e vantajoso para o viver em sociedade. Então, eles passaram as estratégias de caça e de defesa. Então, aqueles erros que eles tinham cometido, a geração futura já não ia cometer, porque eles já haviam aprendido e estavam agora passando e ensinando para a geração posterior, a geração futura. E proporcionou também o viver em sociedade, produção de novos conhecimentos por meio de experiência e contato com outros povos. Porque quando nós estamos juntos em sociedade, uns com os outros, nós adquirimos mais conhecimento, como quando nós estamos aí juntos na sala de aula. Então, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e um tem uma família de um jeito, o outro tem uma família de um jeito, um aprendeu uma coisa, o outro aprendeu outra. E quando nós juntamos esse conhecimento, novos conhecimentos é produzido. Por isso que a escola é algo muito importante, porque você, ao se juntar, né, com um grupo, você aprende muitas coisas e você pode levar isso para o resto da sua vida. E as experiências são muito boas. Agora, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está ouvindo, porque existem também coisas que nós ouvimos, que nós aprendemos e que não é bom para nós em sociedade. Nem tudo que se ensina na sociedade significa que é algo bom. E a gente tem que saber selecionar isso. Então, o homem difere dos outros animais pela complexidade das relações entre os indivíduos, principalmente na convivência entre pais e filhos. Nós observamos que os seres humanos, eles são diferentes dos outros animais, porque o ser humano, ele tem um relacionamento mais complexo uns com os outros, e principalmente na convivência entre pais e filhos. O vínculo familiar, o vínculo entre pais e filhos em relação aos seres humanos é bem maior do que o vínculo dos outros animais. Nós sabemos que existem muitas espécies que, ao ter os seus filhotes, eles ficam jogados. E eles já foram criados com o instinto de sobrevivência sozinho. O ser humano não. O ser humano não sabe. Ele não saberia sobreviver sozinho. O ser humano, ele foi criado, dotado de uma necessidade de uma convivência com alguém. Seja seu pai, seja sua mãe, seja seus parentes, seja um outro ser humano. Então, nenhum ser humano consegue viver sozinho. Nenhum. Se você pegar um filhote de gatinho e colocar assim num canto, num certo lugar, ele poderá sobreviver, porque ele vai encontrar uma estratégia de sobreviver. Ele vai sair, vai comer animais, insetos, mas o ser humano não. E se você colocar ele em um certo lugar e sozinho, ele vai morrer, porque ele não tem estratégia de sobrevivência. Ele foi criado para conviver uns com os outros. E aí fica uma lição importante para nós. Nós não podemos viver sozinhos, nós precisamos um dos outros. Então, nada de orgulho ou egoísmo. Eu sei tudo, eu posso tudo, eu não preciso de ninguém. Isso é errado. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que o seu amigo é importante, por isso que a pessoa que está do seu lado é importante, os seus pais são importantes. Você depende dos seus pais, não é só financeiramente não, porque você precisa comer, não. Você depende em todos os aspectos. Então, isso é importante nós entendermos. Essa complexidade, né, no relacionamento contribui para que os filhos assimilem mais conhecimentos, valores e crenças da sociedade. Então, esse convívio familiar é extremamente necessário para que eu possa adquirir os meus conhecimentos. O que você sabe hoje,
os valores, quer dizer, aquilo que você considera como importante, as crenças, aquilo que você acredita, você adquiriu com a sua família. Nós adquirimos com os nossos pais. Então, os nossos pais, eles são os responsáveis, e eu falo pais, avós, tios, as pessoas que nos criam. Porque muitas pessoas, às vezes, elas precisam ser criadas pelos seus tios, pelos seus avós, por alguma situação. Então, as pessoas que estão sobre você, que é a autoridade sobre você, que é a sua família, elas são responsáveis de transmitir conhecimento, valores e crenças. Diferente dos outros animais. E esses valores, essas crenças, essa maneira de ser, é o que vai produzir em nós e produz na sociedade o que nós chamamos de cultura, que são os costumes, a forma que nós nos vestimos, a alimentação, a língua, as crenças. Então, tudo isso é a cultura de um povo. Por exemplo, no Brasil, nós temos um tipo de cultura. No Japão, existe outra cultura. Na África, existe outra cultura. Por exemplo, na África, as pessoas têm um costume bem diferente. Por exemplo, lá na África, na Índia, as pessoas elas não comem boi, vaca. Porque eles acreditam que a vaca é um animal sagrado. Então, eles não consomem. Então, cada um. Aqui não, aqui a gente já come muito bem, né? Então, é uma cultura, é uma forma de pensar diferente. E muito cuidado, gente. Cuidado de não achar que a sua cultura é a melhor e que fulano, por fazer isso, ele não é legal. Ai, fulano, ele veste desse jeito, ou fulano tem a mania de fazer isso, fulano fala de uma forma diferente. Ixi, ixi, não presta não, isso aí tá errado. Não, quem disse que tá errado? Você não pode dizer isso. Nós temos que ter respeito pelas diferenças, tá bom? As pessoas não precisam ser iguais a nós. Cada pessoa fala de um jeito, tem uma maneira diferente de viver, de pensar. Se eu não acredito, tudo bem, mas não quer dizer que eu vou rejeitar aquela pessoa. Isso se chama respeito e a nossa sociedade precisa muito disso. Então, meninos, aqui nós vamos encerrar essa parte. E na próxima aula, nós vamos iniciar os animais invertebrados. E eu quero pedir já para vocês começarem a estudar, né? Os primeiros que são os poríferos. E, deixa eu ver, nós vamos ver os poríferos e os quinidários. Eu vou dar tudo em uma aula, viu? E aí seria legal vocês já fazerem essa leitura para entender. Porífero, será que você já ouviu falar nessa palavra? Quinidários, o que são quinidários? Vamos dar uma lidazinha só para se situar. E eu vou deixar para casa a página 220. Só uma atividade, ó, só uma página. Então, por favor, não vamos passar uma semana toda para entregar. Pode entregar antes de segunda. E vou deixar a leitura. Não vou cobrar, né? A atividade que eu vou cobrar é só a 220 e vou deixar a leitura para vocês só lerem e terem uma ideia de do que a gente vai falar na próxima aula. Para não, porque às vezes tem que falar muito rápido, aí você, meu Deus, o que é isso que a professora está falando? Parece que eu nunca entendi, nunca ouvi falar essas palavras. E aí, se você tiver lido, você já vai entender um pouquinho melhor. Então, é isso. Boa tarde para todos. Quero dizer que estou com saudade de vocês, né? Nossa turmazinha pequena, né? Entre aspas, grande, mas uma turma muito boa. E que Deus abençoe a todos e beijos no coração de cada um. E daqui a pouco estou aí disponível para tirar todas as dúvidas, tá certo? Um cheiro.